Olá, eu sou Paulo Vinícius, professor de Sociologia, e estamos começando mais uma aula voltada para o Enem. A aula de hoje está na área do conhecimento Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E hoje vamos falar sobre poder e violência. Como temos discutido nas últimas aulas, a aula de hoje ela está em diálogo com as outras semanas, onde estamos dialogando com o currículo do CBC, que é proposto para o terceiro ano do ensino médio, onde se pretende falar sobre delinquência e criminalidade. Para entender esse tema, estamos falando sobre vários outros temas, para entender sobre do que se trata a violência, do que se trata a delinquência e a criminalidade. E na aula de hoje, em diálogo com as aulas anteriores, vamos falar sobre poder e violência. Então, hoje vamos identificar diversas formas de violência, física, simbólica, psicológica, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Aqui vemos uma nova dimensão para entender essas habilidades. Para essa discussão, vamos começar com a palavra poder. Quando pensamos em poder, o que vem à nossa cabeça? Será que é alguém que está mandando e os outros têm que obedecer? É alguém que faz o uso da força e os outros não são impedidos de se defenderem? Então, são em várias imagens que vêm na nossa cabeça. Para pensar o poder, vamos pensar a partir do autor que é o Max Weber, que é um dos teóricos, um dos principais teóricos que usamos na sociologia, onde ele traz para a nossa discussão os 3 tipos puros de dominação legítima. Aqui, quando falamos de tipos puros, precisamos entender que não existe, de fato, na prática, um exemplo puro no qual vemos apenas um tipo de dominação. Mas quando o autor traz essa nomenclatura, essa abordagem, é como um conceito, como um ponto de partida para entendermos essa dimensão dessas relações sociais no qual o poder se manifesta. Há várias formas de pensar o poder nas nossas relações sociais. Aqui vamos partir de um ponto, que é a partir de Max Weber, pois o poder ele envolve todas as nossas relações sociais. Tudo que nós fazemos está relacionado com relações de poder. Podemos pensar na nossa família, onde todos os membros ali exercem uma relação de poder. Alguns têm um poder que é exercido de uma forma mais visível, por exemplo, os pais, as mães, os responsáveis, e os filhos também têm um poder na sua família também. Quando questionam, quando tentam convencer os pais a conseguir algo, ali também estão exercendo uma forma de poder. Podemos pensar também na escola, onde nós temos uma hierarquia de relações, mas que além dessa hierarquia, dessas relações que estão estabelecidas, por exemplo, direção, pedagogas, professores e estudantes, todos ali exercem um tipo de poder. Então, com isso, vamos ver que o poder ele se manifesta em todas as nossas relações sociais. E que, por isso, também, tudo que nós fazemos tem essas mediações. Nós temos poder, nós exercemos poder sobre outras pessoas e em algumas relações nós somos mais influenciados do que em outras. Para Max Weber, nós temos 3 tipos puros de dominação legítima. A primeira é a dominação legal. Quando a gente pensa na palavra legal, nós precisamos entender o seguinte, que ela é baseada nas leis. Ou seja, é algo que vem do... Vamos pensar aqui, legal vem de legislativo, é algo que é legalizado, é algo que tem embasamento nas leis. Então, aqui, essa dominação é aquela que é burocrática. Por exemplo, o poder que o Estado tem sobre a sua população. É um poder burocrático, porque é uma dominação legal. Então, a população ela reconhece que
para que não tenha uma bagunça entre as pessoas, que não se estabeleça um caos, há necessidade que tenha um agente, no caso o Estado, que tenha um poder que é instituído e que todas as pessoas o obedeçam. É um poder legal. Então, aqui, segundo o conceito de Max Weber, há aplicação da dominação legal. Quando pensamos também no aspecto da violência, dessa dominação legal, vamos pensar o seguinte: nós temos várias diretrizes que estão nas leis, que são critérios que nós devemos seguir para que a sociedade funcione bem. Mas tem pessoas que ocupam determinadas posições de poder que abusam desse espaço e acabam cometendo violências, que são as violências físicas, psicológicas, violências contra grupos sociais, contra as minorias. Então, elas fazem o uso do seu lugar, por exemplo, quando ocupam um lugar no Estado, e usam essa dominação legítima para exercer um tipo de violência. Quando pensamos poder e violência, aqui é para questionarmos, por exemplo, as instituições que exercem a violência quando não poderiam estar fazendo. Quando a ciência política ela se propõe a questionar as instituições sociais, ela quer questionar principalmente essas instituições que se apresentam como neutras, que dizem que não carregam nenhum discurso ideológico, que existe uma neutralidade. Mas como nós entendemos em outras aulas que não existe neutralidade, onde tudo é movido por uma motivação, inclusive o Estado, ele tem a sua ideologia, aqui vemos que pessoas que ocupam determinadas posições vão usar de discursos de uma possível neutralidade para atacar alguns grupos em relação a outros. Então, quando a gente faz uma crítica a determinadas instituições, é para que no seu exercício, na sua função, no seu trabalho, elas não cometam violências. Porque o poder ele não deve ser algo que deve ser utilizado para violentar as pessoas, mas para garantir, por exemplo, uma boa administração. A outra dominação é a dominação tradicional. Nós podemos pensar, por exemplo, num sistema patriarcal, onde o homem, a figura masculina, era aquela que exercia uma relação de poder sobre todas as outras pessoas que estavam sob a sua responsabilidade. Tanto a família quanto grupos de agregados ou funcionários. E se pensarmos no período escravocrata, no período colonial do Brasil, aquelas pessoas que estavam escravizadas. Então, aqui na figura, nós temos a figura de um homem, que é o patriarca, a família, que são aquelas pessoas que têm o dever de obedecê-lo, e aquelas pessoas, a população negra que estava escravizada, que não era bem tratada, mas que estava sob a sua dominação. Hoje em dia, nós vemos reflexos dessa dominação tradicional. Por exemplo, quando reproduzimos práticas machistas, onde o homem tem que ser servido pela sua esposa e pelos seus filhos, onde o diálogo não é possível. Então, aqui a gente vê o desenrolar, por exemplo, de vários tipos de violência. Há tanto a violência doméstica, a violência física, onde a esposa, os filhos são agredidos fisicamente, quanto a violência simbólica, onde aquelas pessoas são reprimidas e acabam trazendo sequelas, onde mexe com a autoestima, por exemplo. Nós podemos também pensar outros espaços onde a dominação tradicional acontece. Então, vamos pensar, tradicional se baseia na tradição. Que práticas que existem que reforçam que um determinado grupo tem que mandar, um líder ele tem que ser obedecido e os outros têm que fazer tudo o que ele manda sem questionar?
Então, quando a gente pensa nisso, vamos ver, por exemplo, que existem práticas de dominação tradicional em determinados ambientes de trabalho, em determinados grupos religiosos, onde o líder comete várias violências e que, por ocupar um espaço de poder, ele não é questionado, porque ali há uma dominação tradicional. Então, quando pensamos também nesse modelo de dominação tradicional, temos que entender que pode ter uma experiência, uma tradição de família, onde se reconhece alguns papéis sociais, mas que não se pode, a partir disso, reforçar estereótipos que reforçam ainda mais práticas violentas, como, por exemplo, o machismo, a misoginia, práticas homofóbicas, de intolerância religiosa. Então, a tradição não pode ser um elemento que reforça a violência. Um outro tipo de dominação é a dominação carismática. Essa não está embasada, por exemplo, nas leis, então não tem nada que diz que alguém tem que ser seguido. Ela também não está baseada em algo da tradição, que é um líder, por exemplo, o patriarca da família ou um líder religioso, mas que é uma figura que, pela sua experiência e pela sua relação com as pessoas, ela acaba sendo seguida. Então, aqui é uma pessoa que exerce um poder carismático. É alguém que, pelas suas características, agrada os seus seguidores. Então, as pessoas, elas são motivadas a seguir determinados líderes porque esse líder trata essas pessoas bem, por exemplo. Então, na nossa história, vamos ver vários líderes carismáticos que as pessoas passaram a segui-los porque viram exemplos de pessoas nas quais elas deveriam se espelhar. Então, se pensarmos, por exemplo, Martin Luther King, quando ele motivou várias pessoas contra o racismo, contra a violência racial nos Estados Unidos. Se pensarmos o Nelson Mandela na África do Sul. E se pensarmos no Brasil, vamos ter várias figuras também que motivou as pessoas a reagirem contra modelos opressores. Quando pensamos também na relação de poder e violência, temos que também problematizar a dominação carismática, porque há pessoas que, após ocupar um espaço e motivar várias outras, acabam tendo aquele problema que a gente conhece que fala, o poder subiu a cabeça. E induz e acaba fazendo as pessoas agirem para atender seus interesses pessoais. Aqui vamos ver vários líderes de seitas que fizeram as pessoas cometerem várias atrocidades, cometerem crimes, cometerem suicídio, porque eram líderes que exerciam um tipo de dominação, um tipo de poder sobre as outras. E como era uma figura que não era questionada, porque todos gostavam, elas acabavam cumprindo tudo aquilo que aquele líder mandava. Então, aqui podemos também perceber que a violência pode estar presente. Quando pensamos esses três tipos de dominação em Max Weber, serve para pensarmos formas de violência que ocorrem a partir de como o poder é exercido. Mas também podemos também problematizar outras situações onde a violência demanda do uso da força. E aqui a gente vai ter, por exemplo, a violência legítima do Estado. Em um trecho dito por Max Weber, ele vai dizer o seguinte: é conveniente definir o conceito de Estado em correspondência com o moderno tipo do mesmo, já que em seu pleno desenvolvimento é inteiramente moderno, mas com abstração de seus fins concretos e variáveis, tal como o vivemos. Caracteriza hoje formalmente o Estado o ser uma ordem jurídica e administrativa cujos preceitos podem variar, pela qual se orienta a atividade,
que se pretende válida aos membros da associação que a ela pertencem, essencialmente por nascimento, como também toda ação executada no território a que se estende a dominação. É, portanto, característico que só exista coação legítima desde que a ordem estatal o permita ou prescreva. Aqui vemos onde o Estado, que é aquele que tem a dominação legal, seja o único agente que pode fazer o uso da força contra a sua população. Então aqui nós vamos ver as forças de segurança pública. Se ele é o único agente que pode fazer isso, é o momento de problematizarmos essa forma como o Estado age. Então, por exemplo, na próxima aula a gente vai discutir essa dominação específica do Estado, quando ele extrapola esse uso da força. Hoje estamos pensando nas várias formas de poder e as violências. Então, pensando no que foi dito agora, vamos problematizar a partir de uma questão do Enem, que é de uma prova recente, que foi a prova de 2021. Na questão 54 da prova rosa diz o seguinte: por maioria, nós não entendemos uma quantidade relativa maior, mas a determinação de um estado ou de um padrão em relação ao qual tanto as quantidades maiores quanto as menores serão ditas minoritárias. Maioria supõe um estado de dominação. É nesse sentido que as mulheres, as crianças e também os animais são minoritários. Aqui vemos onde existe uma dominação de um grupo em relação a outro, onde um grupo que pode até não ser o grupo majoritário quantitativamente, mas que exerce maior influência, tornando os outros como minorias, ou seja, tem menos poder, inclusive, de decisões. No texto, a caracterização de uma minoria decorre da existência de: alternativa A, ameaças de extinção social; B, políticas de incentivos estatais; C, relações de natureza arbitrária; D, valorações de conexões simétricas; E, hierarquizações de origem biológica. Como nós vimos que aqui é uma relação de poder onde um grupo que independe da sua relação quantitativa, ele acaba exercendo um poder sobre outros, por exemplo, brancos em relação à população negra, por exemplo, a população negra é maior quantitativamente, mas é considerada uma minoria. Mulheres são maiores quantitativamente, mas são consideradas minorias. Então, aqui a gente vê as relações de natureza arbitrária, ou seja, é algo arbitrário. Existe uma relação de poder, de dominação, onde um grupo que está no poder diz quem deve ser favorecido e quem não deve ser. E esse grupo que está no poder, ele acaba criando formas de manutenção desse poder e, por consequência, comete várias outras violências contra as outras populações. Então, nós vamos ver as violências existentes como homens exercendo violência contra as mulheres, a misoginia, o machismo, brancos contra a população negra, contra os indígenas, ciganos. Nós vamos ver os humanos em relação aos animais. Então, a gente vai ver essas relações de natureza arbitrária. Então, hoje, identificamos diversas formas de violências, suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e avaliando mecanismos para combatê-las com base em argumentos éticos. Então, para continuar a nossa discussão, convido vocês a estudarem sobre o tema e assistirem à próxima aula, onde vamos aprofundar para compreender melhor do que se trata essa relação com a violência que existe atualmente na nossa sociedade. Obrigado e até a próxima aula.